Olá, meus queridos amigos. Eu sou Acácio e esse é mais um programa para falarmos sobre paz. No programa de hoje eu vou seguir uma métrica um pouco diferente, então ao invés de me delongar no assunto, eu tentarei fazer em meu tempo recorde a explicação de um assunto que costuma ser muito complicado. Existe uma lição muito simples e difícil de ser aprendida aqui na nossa experiência como humanos. Não se trata de matar o ego, de destruir o ego, ou atacar o ego, ou lutar contra o ego. A única coisa a se fazer com um deserto é abandoná-lo. Então, como as ações do ego geralmente são infrutíferas e a gente não costuma colher bons frutos, é uma lição a ser aprendida, a de abandonar o domínio do ego. Os benefícios disso são inúmeros e incontáveis, mas em resumo eles podem ser diminuição do potencial de sofrimento ou eliminação desse potencial. A única maneira de sofrer é identificar-se com o ego. E a única maneira de parar de sofrer é descobrir que você não é ele. A maneira preferida nossa é aprender pela dor. Para aprender pela dor é muito simples, porém não é nada fácil. Consiste em apenas esperar alguma situação ou evento terrível, apocalíptico, trágico, no qual a estrutura com a qual o seu ego foi composto venha a ser abalada, quando ele é posto em xeque. Esperar uma desgraça acontecer é muito fácil, é só você continuar vivo que vai acontecer. Ser sem defesas é a sua maior segurança. E você só aprende isso ao viver uma situação sem resistir a ela. E para ilustrar esse pensamento, eu criei a teoria da pirâmide do ego, a qual eu consigo explicar com a ajuda de algumas caixas que eu elaborei aqui. Pouco antes de nascer, você é apenas vida, mas ainda não nasceu de fato. Logo ao nascer, começa a construção do ego. Então, imaginemos a base da pirâmide. Essas são caixinhas que eu fiz com cartolina. Nessa primeira nós colocamos a vida. Apenas consideremos isso como vida sem forma. A vida que pode se tornar qualquer coisa, a vida que enche o recipiente. Mas logo que você nasce, você ganha uma série de coisas. Você ganha um pacote para poder fazer parte desse clube de loucos aqui na Terra. Então, vamos dizer que você ganha um corpo para representar o corpo. Então agora você é um humano, você está dentro do clube. Você pode ser um caucasiano, ou um índio, ou um negro, e também um sexo. Você vai ser ou homem ou mulher, e você pode cair também em outras classificações. E nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco. Na próxima faixa podemos colocar então a profissão. Lógico que você nasce ateu como todos os bebês, mas você aprende religião. E, por último, a sua relação com o dinheiro. Você pode ser bem sucedido ou não, inclusive. Isso também compõe o seu ego. Agora peguemos como exemplo o personagem da Marvel, que fez um filme fantástico agora nesses últimos anos aí, o Doutor Estranho. Aquele personagem Stephen Strange. Por que eu escolho ele para usar como exemplo aqui? Porque ele é um herói, ou seja, é um ego que não existe. E assim é o seu ego. O seu, você que está me assistindo, o meu ego também. O ego de qualquer super-herói, de qualquer gibi, é o mesmo que o seu, tão real quanto o seu. No caso do Stephen Strange, o corpo, ele tinha um corpo, raça branca, e o sexo masculino. Cirurgião, médico cirurgião, ele conseguia curar pessoas de coisas incríveis, impossíveis de serem curadas. Podemos até dizer que ele tivesse uma religião, isso vai servir mais para o caso do exemplo, para conseguir explicar algumas outras coisas, mas suponhamos que ele seja de uma igreja bem rigorosa. E na parte do dinheiro, ele era milionário. Ele tinha muito, ele tinha prestígio social e inclusive ele era muito rico porque ele era o melhor na profissão dele. Nossa, isso aqui é o ego mesmo. É assim que é o ego. Uma batida de gravata já cai.
Bom, a partir de agora começa os spoilers do filme, mas não é nada tão terrível assim, porque talvez você encontre essas informações até na sinopse, creio eu. Ele era perfeito usando as suas mãos para conseguir fazer as suas cirurgias perfeitas lá. Então ele dependia muito do corpo dele. A saúde do corpo dele era fundamental para que ele conseguisse desempenhar a profissão dele e ganhar dinheiro. Então você vê aqui uma aresta. No filme, ele sofre um acidente de carro e ele perde o movimento das mãos. Ele passa por várias cirurgias, mas ele não consegue recuperar as mãos. Mesmo aprendendo bruxaria até o final do filme, ele não consegue recuperar as mãos. O que acontece com ele então? O bloco do corpo é retirado. Mas qual bloco o bloco do corpo sustentava? O bloco da profissão dele. E é assim que acontece com o ego de todo mundo. Você vê que o bloco do dinheiro caiu automaticamente, né? A grande preocupação dele durante o filme é voltar a ser o grande cirurgião que ele era para poder retomar a vida dele com todo o dinheiro e tudo mais, mas ele acaba perdendo todo o dinheiro. Agora, imaginemos um outro quadro, imaginemos uma outra possibilidade no universo paralelo. E se a experiência que transformou o Stephen Strange no Doutor Estranho tivesse sido outra? Suponhamos que ele tivesse descoberto que ele é gay. Você já consegue imaginar o que aconteceria agora, né? Começando pelo bloco da sexualidade, ele iria começar a ser desconstruído. Então, até a fase adulta, ele pensando que era hétero, chega ali, depois da fase adulta, ele descobre que ele é gay. Agora, nesse caso aqui, por isso eu falei anteriormente que ele poderia ter alguma religião, de preferência uma bem conservadora, só para dar uma dramatizada no meu exemplo aqui, né? O que aconteceria se ele dependesse bastante dessa religião, dependendo do contato que ele tivesse com a igreja dele? Ele é excluído do grupo. Você provavelmente já conhece alguém que foi muito excluído por descobrir que era gay ou por já saber desde sempre. Logicamente, ele ia perder toda essa aresta da construção do ego dele. Então esse poderia também ser o Doutor Estranho, um super-herói que vai descobrir quem ele é após uma crise de identidade, após a fase adulta dele. Eu gosto de usar o caso dos super-heróis porque, em geral, eles só descobrem que eles têm uma grande força quando o ego deles é completamente desconstruído. O personagem fraco que eles acreditavam ser. Então sempre chega no momento no qual ele tem que decidir entre a força da vida ou a fraqueza do ego. Então acontece um evento muito trágico que abala a construção do ego dele de tal forma que ele pode jogar fora tudo. O incrível é que nós nos consideramos muito fortes quando construímos um personagem muito forte. Porém, o personagem não existe. Assim como um herói num gibi, nós estamos aqui também protagonizando uma historinha que nós pensamos ser real, mas que muitas vezes acaba. Então, aquele papel de profissional que você tinha, às vezes vai por água abaixo quando você perde o emprego. Aquele papel de marido que você tinha, por vezes vai por água abaixo quando a sua esposa o abandona ou pratica outras coisas com alguém. O mesmo vale para as mulheres. Aquela história de amor maravilhosa, aquele romance fantástico, muito difícil de esquecer que aconteceu, durou alguns meses, mas dali a pouco você viu aquele namorado com outra, ou ele foi embora sem dar nenhum motivo, e a princesinha resgatada pelo seu príncipe encantado em cima de um cavalo branco é retirada. Então os acontecimentos e eventos bem desgostosos que nós temos ao longo da vida, eles servem principalmente para você descobrir a sua verdadeira natureza. Que é de vida apenas. Vida não sofre, vida é força, amor e não tem nada que falte dentro da vida simples. Não falo sobre vida simples dizendo que você tem que fazer uma casa de tapera, uma casinha de sapé e viver lá com o mínimo de dinheiro. Não é disso que eu estou falando. Vida simples, quando eu falo, é vida primária. Todos os seres que hoje têm um corpo, eles emprestaram as suas vidas da primeira vida.
Você pode chamar essa primeira vida de Deus, ou de Big Bang, ou de Wakantanka, Vishnu, Apolo, Odin, Zeus, como você preferir. Mas toda a vida que hoje nós temos, ela foi emprestada da primeira vida. Se você for olhar a idade do universo, suponhamos que esse seja o único universo que tenha existido. A idade desse universo é de aproximadamente 13,3 bilhões de anos. Somente a raça humana tem cerca de 160 mil anos. Se você comparar a idade da vida e a idade máxima que o seu ego pode atingir, o ego existe. Com sorte pode durar 100 anos. Se você for arquiteto, até mais do que isso. Ou se você falar palavrão como a Dercy Gonçalves também, você pode ir mais longe na sua vida. Mas o que seria 100 anos de um ego comparado à idade da vida, comparado à idade da humanidade, ou então comparado com a idade do universo? Será que o ego existe? Bom, era somente isso que eu tinha para falar, meus queridos. Então eu estou aí esperando os comentários de vocês. E através dessa ideia da pirâmide do ego, a gente pode explicar praticamente todos os fenômenos emocionais que acontecem, aqueles que não têm muita explicação, por exemplo. Podemos explicar a respeito de apego, por que algumas crises psicológicas são tão difíceis de abandonar, por exemplo, o término de relacionamento. E vários outros fenômenos difíceis de explicar. Porque o que acontece é que a vida ela já está trazendo a conta-gotas para nós oportunidades da gente observar a vida como ela é, através de observar o que não é a vida. Quando você perde mais de um bloquinho da composição do seu ego, em geral você entra em pânico. É um choque tão grande para se suportar que daí se originam muitas das crises psicológicas que nós temos. Então, se vocês quiserem que eu explore mais essa pirâmide do ego, é só dizer os casos que vocês gostariam que eu explicasse aí nos comentários e eu vou estar lendo todos. Quem quiser entrar em contato comigo através do Messenger também, lá do Facebook, fica à vontade. E obrigado por me seguirem lá no Instagram, tem sido bem divertido, né? Eu tenho postado meus vídeos lá da minha vida particular e tem sido gostoso para fazer mais amizades com vocês aí que acompanham meu canal. Gratidão, meus queridos. Nos vemos em breve. Namastê.